porque ele quer proteger o seu músculo de uma lesão. Só que em situações normais, prevalece o reflexo de estiramento, porque ele corrige os movimentos. Tá? Então são dois sistemas que geram reflexos. Por que reflexo, pessoal? De novo, porque o reflexo ele é um movimento, seja ativação ou inibição do músculo, através de um componente local, lá na sua medula espinhal. Você não depende de um estímulo central. Todo esse sistema está acontecendo a nível da medula espinhal. Se você pegar um animal e tirar o sistema nervoso central dele, o cérebro, o tronco encefálico, ele ainda consegue fazer tudo isso. Como eu falei, uma pessoa com lesão na medula espinhal, que fica paraplégica, ele tem reflexo no pé, na perna, tá? E esses reflexos, eles nada mais são do que circuitarias locais na medula espinhal, tá? Por exemplo, o reflexo de fazer xixi é um reflexo que ele depende muito da medula. Você controlar se eu quero fazer xixi agora ou daqui no intervalo, aí você está utilizando uma instância superior. Mas uma criança pequena ou indivíduo com lesão medular, para que ele faça xixi, ele tem que relaxar a esfíncter, ele tem que contrair a bexiga, é um movimento. Só que é um movimento que controla a musculatura lisa. E onde estão esses neurônios? Eles fazem um circuito local muito parecido com esse. Então o indivíduo que tem uma lesão no medular, ele faz xixi, que envolve, como eu falei, a contração de várias musculaturas lisas. Só que ele perde a capacidade do controle voluntário dessa atividade. Tá? E aqui, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para exemplificar como que a coisa é complicada. Em todos esses outros reflexos, se vocês reparassem, você sempre vai ter, pessoal, a integração não só com o músculo efetor, como também a regulação do músculo antagônico, né? Tanto no reflexo tendinoso de Golgi, quanto no reflexo de estiramento. Se no reflexo de estiramento você ativa o músculo agonista, você inibe o músculo antagonista. Então, lá na sua medula espinhal, sempre vão existir circuitos que controlam, por exemplo, a contração do músculo agonista e antagonista de acordo com o necessário. E isso fica bastante claro quando você pensa num outro reflexo, e este reflexo, embora ele desencadeie movimento, tá? Ele é um reflexo muito mais de proteção individual, que é um reflexo de retirada, flexão-retirada, que ele é causada por aquela fibra de dor, aquela neurônio que transmite a dor aguda, como a gente discutiu aula passada. Este neurônio sensorial da dor aguda, ele pode se comunicar com redes de interneurônios, e esses interneurônios vão, por sua vez, controlar inúmeros músculos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você toca um objeto quente, se você filma a pessoa em uma câmera de alta velocidade, você vai ver que ela faz a retirada do braço e simultaneamente ela expõe o outro, não a ponto de encostar. Então a gente tem um reflexo que normalmente você tira o lugar da lesão e se protege. Isso acontece, por exemplo, quando você pisa numa coisa, num caco de vidro, ou numa pedra pontiaguda, doeu. Não adianta só você tirar a perna. Você tem que estender a outra. Senão você cai no chão. Então, você tem que coordenar os músculos agonistas e antagonistas, inclusive dos dois membros, para que esse reflexo seja efetivo. Então, pessoal, é muito legal esse reflexo, porque, de novo, é um controle involuntário do movimento que sempre é disparado através de um neurônio sensorial somestésico, tá? E isso gera um movimento reflexo, que você não tem controle voluntário sobre ele. É o movimento mais simples possível de ser feito. Dúvidas, pessoal, em relação a movimentos reflexos? Falando bem rapidamente sobre movimentos automáticos rítmicos. Os movimentos automáticos rítmicos, eles são movimentos também, entre aspas, mais primitivos, ou muita gente usa a palavra estereotipados.
estereotipados porque são movimentos de um indivíduo. Se você olha indivíduos da mesma espécie, todos fazem aquele movimento muito parecido, tá? E isso indica que na realidade não é necessariamente um movimento aprendido, mas é um movimento, entre aspas, inato. Você nasce com um circuito neural capaz de executar um ato motor complexo. E isso envolve, por exemplo, a marcha, isso envolve vários tipos de movimentos, inclusive mastigação. Mastigar é um ato reflexo. Desculpa, pessoal. É um movimento rítmico, automático. Por quê? O início da execução dos movimentos automáticos normalmente dependem da consciência, da vontade própria. Mas a circuitaria para controlar inúmeros músculos, vários músculos que executam esse movimento, é uma circuitaria já presente. Então, por exemplo, a marcha, se acredita que os neurônios que controlam o andar, ou, por exemplo, o galope ou a mastigação, esses neurônios eles já estão lá. O que você precisa é aprender a ativar esse circuito. E para pensar a marcha. O que é a marcha? É um movimento que vai exigir que uma perna você flexione, desloque o centro de gravidade para frente, e aí você estende a perna, e aí depois você vai fazendo isso com outra perna, e os movimentos dos braços vão alternados. Então, se você parar para pensar, é um tipo de movimento que exige coordenação de dezenas de músculos. É incrível pensar que a gente já nasce com o programa neural que é responsável por fazer isso. Envolve neurônios da sua medula espinhal e do seu tronco cerebral. Então, esses programas motores, tipo assim, a receita de caminhar, ela é inata e ela está presente normalmente na sua medula espinhal e no seu tronco cerebral. Idem, por exemplo, para a mastigação. E este circuito, na realidade, você só tem que aprender a dominar ele, e é isso que a gente faz. Por exemplo, os seres humanos, eles levam muito mais tempo para aprender a caminhar do que alguns animais. Vocês devem ver aí em programas na televisão, de repente o cavalinho nasce lá da mãe, e aí em poucas horas ele está andando. Meu Deus, ele teve tempo de aprender esse movimento? Não, ele já nasce sabendo. O que ele tem que aprender é só como comandar um circuito neural já presente no cérebro dele. Então, em última instância, pessoal, esses movimentos automáticos, como eu falei, são movimentos estereotipados, movimentos que todos fazem muito parecido, e eles dependem de circuitos neurais localizados na medula espinhal e no tronco cerebral, que comandam dezenas de músculos para fazer movimentos relativamente complexos. Quando você aprende a usar esses movimentos, permite você trabalhar no nível automático. Olha que coisa interessante. Então, o indivíduo que aprendeu a andar bem, ele não pensa mais para andar. Ele simplesmente liga o comando, ande para aquela direção, e ele faz isso. Tá? Então é muito legal, porque você tendo toda a circuitaria que executa esse movimento, permite que seu cérebro se preocupe com outras coisas. Então, por exemplo, enquanto você está andando, você pode falar com o colega, observar o ambiente, escutar música, olhar no celular, fazer um monte de coisa. Porque você não precisa mais prestar atenção na execução desse movimento automático. Tá? A única coisa que você faz é ligar o comando de vamos andar naquela direção e desligar o comando quando você chega no local desejado. Isso poupa atividade cerebral e permite que você faça outras atividades. Então, vários dos nossos movimentos, eventualmente complexos, voluntários, uma hora eles podem se transformar em automáticos, porque você cria um plano motor em áreas do seu sistema nervoso central, e aí quando você precisa executar esse plano motor, basta você ligar o programa e você não precisa mais fazer muito mais, você só ajusta, faz o ajuste fino, e isso permite que você faça outras coisas. Um belo exemplo disso, pessoal, é dirigir. Né? Alguém de vocês está tirando carta? Tirou recentemente? Não consigo tirar. Não consegue? Então, pensa, que movimentos são necessários para dirigir? Um movimento que, olha, você sabe fazer desde o útero, chutando sua mãe. Quando você estava no útero, você fazia um movimento de extensão de perna. E aí, eventualmente, você chutava o útero dela.
né? E isso você sabe fazer desde aquela época. E para pensar, aprender a acelerar, brecar e usar a embreagem exige uma mera extensão da sua perna. Só que o que é difícil? Você tem 3 pedais, 2 pernas, elas têm que ser exigidas em tempos diferentes, em intensidades diferentes. Aí você tem que trocar a marcha. Você tem que olhar o volante. E mais olhar lá na frente. Que o cara que está aprendendo, a última coisa que ele se preocupa é olhar lá na frente. Ele está olhando para o câmbio e corre o risco de atropelar alguém. Então, pessoal, veja, na prática, o dirigir exige movimentos muito triviais, que a gente sabe fazer desde sempre. Só que coordenar esses movimentos numa escala temporal e regulando a intensidade. Primeira vez que vocês pisaram no breque foi uma beleza, né, pessoal? O carro quase explodiu o pneu, né? Então, assim, você vai aprendendo a dosar a intensidade e velocidade das coisas. E aí chega uma hora que este movimento fica automático. É aquela hora que você começa a falar no celular, conversar com amigo, escutar música, e aí que o perigo reside, que aí se numa distração você pode até bater o carro. Mas vejam, olha só, pessoal, esse exemplo que eu estou dando de dirigir não é esses movimentos rítmicos ou automáticos. É um movimento voluntário que com uma prática foi se tornando automático. Então todos os nossos movimentos inatos, automáticos, os programas motores estão na medula ou no tronco cerebral. E esses movimentos complexos, voluntários, como dirigir, quando eles se tornam automáticos, é porque alguma área do seu cérebro aprendeu a executar esse movimento e quando você precisa fazer, basta ativar o programa de rodar aquele movimento desejado.